Escuta aí. Olha só o que acontece nessa história. Acho que é no Leblon, né, Alex? Leblon, olha isso. Olha essa situação, Kátia. Aí vai o amigo da outra e arranca o sutiã da que tá no carro. Arranca, levanta para tirar as dores ali da outra, de alguma forma, arrancou o sutiã da moça. São umas coisas assim surreais. Você fala, gente, como que pode um negócio desse? Olha, já começa tudo errado. Sim. O que a menina tem? Tá sentada no barzinho que era pra estar se divertindo. Olha que ainda é uma diversão meio arriscada, porque a gente estava ali com todo mundo bem perto um do outro. Sim. Olha lá. Olha lá. Olha a pancadaria. Porque a moça no carro tá sem a máscara, mas tá no carro. Tá no carro. Tá no ambiente dela, que não tá colocando ninguém em risco além dela mesma, né? Ela pega, se acha no direito de pegar uma garrafa e arremessar na moça que tá no carro. Sim. Essa história é o seguinte, Kátia, a gente acompanhou durante o final de semana Senhor. na Dias Ferreira lá no Leblon, no Rio de Janeiro, e a gente vai trazer novidades, porque a gente falou com todos os lados, nem todo mundo quer aparecer na televisão agora para falar, e é um direito. Tem esse direito. Tem um direito. Mas falamos, nossa produção conversou, então a história agora começa a ter novos contornos, tá? Parece que não era bem a garrafa que foi jogada. Quem aparece jogando a garrafa parece que só teria jogado água. Mas, gente, assim, eu tô tomando meu café. Você faz alguma coisa que eu não quero? O que muda? Eu jogar água na tua cara ou jogar a xícara? Gente, não tem cabimento. É complicado. Não tem cabimento. Agora, tudo é uma agressão. Tudo é uma agressão. E agora, olha ali naquele carro, você repara que nós temos duas moças, né? Tem um rapaz, E tem um rapaz. Esse rapaz que dirigia o carro, que possivelmente é o dono do carro e amigo das moças, ninguém falou com ele ainda. Ninguém falou com ele? E a gente, em primeira mão, com exclusividade, vai mostrar o vídeo que ele acabou de postar nesse instante. Mandou pra gente ver. E a gente vai compartilhar aqui. Vamos ver? Vamos ver a versão dele? Vamos ver o que... É o Wilton, né? Wilton Vacari, o que ele diz. Vamos ver. Olá, Kátia, tudo bem? Tudo bem, você? Então, a história é o seguinte. A gente estava voltando para casa de um passeio que a gente deu de lancha na Mariana da Glória. Como a gente mora na Barra, a gente resolveu passar na Dias Ferreira para ver o movimento. Enfim, a gente estava se divertindo com som baixo, não estávamos mexendo com ninguém na rua, quando essa infeliz dessa arquiteta resolveu simplesmente tacar uma garrafa d'água, não satisfeita, tacou um outro copo d'água e depois foi o que aconteceu no vídeo, né? Minha amiga desceu, deu uma porrada na cara dela, o marido dela saiu em disparada, arrancou o biquíni da minha amiga e ainda diz no dia seguinte que é a gente que estava fazendo atentado ao pudor. Enfim, eu acho que esse vídeo não teria viralizado tanto se a arquiteta tivesse a humildade de, no dia seguinte, como ela é blogueirazinha, ter colocado uma coisa simples no story. Gente, eu errei, todo mundo erra, eu erro, você erra, Kátia, todo mundo erra. Enfim, ela poderia ter botado panos quentes, mas não, ela quis comprar a briga. Ela quis inventar mentiras, dizer que eram garotas de programa, que eu estava lá pagando elas, que elas estavam drogadas, enfim... Inventou um monte de mentira que a gente estava fazendo preliminares no carro, no meio da Dias Ferreira. Então, por isso e por essas e outras, que o vídeo viralizou e a gente, no nosso direito, vai correr atrás do nosso prejuízo. Eu já estou com meus advogados acionados, a gente vai fazer uma reunião hoje e amanhã mesmo a gente vai divulgar para todos os veículos de comunicação e imprensa o resultado dessa reunião para a gente colocar para frente isso aí, porque isso não pode ficar assim. Tá bom, Kátia? Obrigado pela atenção, um abraço. Beijo pra você, Wilton. Mas olha, gente, vou te falar uma coisa. É uma sucessão de coisas erradas. Primeiro, vamos por partes, como diz o outro lá. Se você tá no Rio de Janeiro, eu canso de ver as pessoas andando de biquíni, de maiô. Cidade de praia, o tempo inteiro. É como se você tá no Guarujá. Como você tá em Santos, você tá em Ubatuba, em São Paulo. Eu ponho uma saída de praia porque eu prefiro. Mas tem muita gente que não prefere usar assim. Se é um calorzão, fechou, ninguém tá pelado. Então nós estávamos no carro. Mas mesmo que passasse, o Wilton ainda falou assim, a música estava baixa. Mesmo que passasse com som alto. Tem 500 pessoas que fazem isso. Pra que a moça sentada ali vai jogar? É uma sucessão de erros. Pra que a menina que estava jogar alguma coisa na outra? E por que a outra que está no carro vai descer? Para acertar. Você sabe que a gente estava falando isso semana passada até. Um agride o outro, um xinga o outro vai e bate. Então quem tinha razão deixa de ter porque vai e bate também. Aí um vai na rede social, põe uma coisa que agora tudo que cada um fala de cada um tem que provar. Fala um monte das meninas, sendo que não conhece. Aí vem outro. Aí é uma
coisa, vem o outro, arranca o biquíni, você fala, gente, o que é isso? As pessoas estão surtadas. As pessoas estão surtadas, elas estão no limite, né, Kátia? Aí, de repente, elas explodem e geram confusão. Nessa situação, é muito bem o que você falou. Quem jogou a água, a garrafa, não pode. Mas nunca, né? Agressão. Agora, a gente acompanhou as redes sociais no final de semana e não sejamos hipócritas. Algumas pessoas falaram, mas não dá pra ficar no carro beijando um, beijando o outro e pra fora. Tudo bem, eu acho que as pessoas fazem o que elas querem, né? Mas tem gente que se incomoda. Mas então, se eu me incomodo com o que você faz, eu tenho o direito de ir lá e de te socar? Esse direito não tem. Não, né, gente? Não tem. Se a gente se incomoda, hoje nós estamos num momento de vida que as pessoas estão se incomodando por tudo. Sim. Que não precisava se importar. E com o que você tem que se importar? Que a gente está num país, em muitas regiões, numa balbúrdia, todo mundo finge que não vê. Tá passando vista grossa, né? Então. E no que importa, parece que não. E aí a ação, o problema é a ação. Não pode agredir. Não pode, gente. Não pode. Que acaba tudo é isso, hein? E a gente está com a Priscila Dornelles, agora por Skype. Que a Priscila estava no carro também. Que era a menina que estava sentada. Ô, Priscila, você é a moça que estava na frente ou atrás? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Bem, você? Tudo bem. Você é essa moça que bateu ou a moça que estava na frente? Eu estava na frente. Estava na frente. E, menina, a história foi mais ou menos como quando a gente resumiu, quer dizer, vocês estavam passando, como o Wilton falou, que não importa se estavam de biquíni ou não estavam, é diferente da gente estar aqui no meio da cidade de São Paulo, da capital, e a gente sair andando por aí de biquíni. Da Paulista, né? A gente, né? Quer dizer, você está na praia e ali muita gente anda de biquíni, de sunga, então não tinha nada demais nesse caso. Por que a menina jogou a garrafa d'água em vocês, depois a água e tudo começou daí? Mais à vontade, né? A gente estava numa festa de tarde, de lancha, né, na praia. E aí acabou a festa, a gente resolveu sair para dar uma volta, se divertir, escutar música, né? E aí a gente estava passando, né, por esse restaurante e a gente começou a ouvir agressões verbais, né? E a gente meio que não deu bola. E aí eu acho que essa moça, ela se sentiu ofendida justamente por a gente não dar bola para ela. Ela acabou jogando garrafa, né? A gente continuou de boa ali, curtindo. Tava no nosso momento, a gente não tava fazendo nada para ninguém. E ela jogou de novo. Aí, quando ela jogou de novo e continuaram gritando e ofendendo a gente, a minha amiga desceu, né? Foi exatamente isso que aconteceu. E ela foi lá e bateu na outra, veio o namorado da outra, arrancou o biquíni e aí encerrou esse negócio desse estado, que não precisava ter acontecido nada disso, né? Eu acho assim, que no momento em que tu não gosta do que uma pessoa tá fazendo, a gente incomodada, que a gente tá com biquíni ali, né? Curtindo, nós somos amigos, né? Eu conheci a Sheila no mesmo dia da festa, né? O Will eu já conhecia antes, quando eu cheguei no Rio, eu acabei conhecendo ele. E somos amigos, né? Eu achei foi uma falta de respeito, assim, ela acusar, falar da gente, se referir como se a gente estivesse sendo paga para estar ali, que não é uma verdade, né? Agredir, né? E se achar no direito de julgar a pessoa sendo pior do que ela, né? Agora, deixa eu te pedir uma coisa. Vamos ver juntos o vídeo, Priscila, que a arquiteta Aline colocou, que é justamente do que você está falando, porque assim as pessoas em casa vão entender do que a gente está dizendo aqui, que a arquiteta, a Aline, que jogou, seja a garrafa, seja a água, seja o copinho, jogou nas meninas no carro. Vamos ver? Bom, a internet é maravilhosa por vários motivos. Uma é que todas as coisas viralizam muito rápido. E outra, porque a gente também pode usá-la para explicar exatamente o que foi acontecido. Tem um vídeo meu, aliás, não é meu, né? É de duas pessoas da vida. Hoje, assim, refletindo, falou, gente, as mulheres estão sendo pagas para fazer aquilo ali. Acontece que, infelizmente, nós vivemos numa sociedade. A gente tem que ter respeito pelo outro. Não à toa que existe ao pudor e o que estava acontecendo dentro do carro, que, enfim, estavam essas duas mulheres mais um cara. Os três estavam fazendo preliminares, não era beijo na boca só, não. Eram de biquíni, preliminares, aparecendo tudo que a gente podia imaginar de um filme pornô, bem ali na nossa frente de camarote, em frente ao restaurante Dias Ferreira. Então, eu
Tava com 2 crianças na minha mesa, eram 8 horas da noite. Se eu soubesse que às 8 horas da noite já estava acontecendo filme pornô, assim, ao ar livre, eu teria ficado na minha casa, obviamente, com as crianças. Mas acontecendo isso, eu fiquei incomodada e realmente eu joguei água, né, na mulher para que ela parasse com aquele fogo que ela tava foguenta que só. Tanto fogo que ela tinha que desceu do carro, devia estar drogada, porque, né? Aí a gente já passa para um outro quesito aí. Ó, vamos por partes, vai. Eu já tô na fase do dia do por partes. Primeiro, eu não tô nem julgando, porque eu não tava lá para ver, só pelo que é dito por ela, e pela mesma coisa que eu falei há pouco pelo Milton, e pelo que você tá dizendo também, ô Priscila. O que fossem, aí a questão, que fosse contratado, se não fosse contratado, que direito eu teria, vou falar eu como se eu estivesse agindo como ela, que direito eu teria de agredir alguém, porque a pessoa faz o que eu acho que eu, Kátia, não faria. Direito zero. Segundo, se eu tô com meus filhos do meu lado, gente do céu, eu poderia, até que estivesse acontecendo algo que eu não concordasse, falar assim, filhos, tá vendo? Quando vocês saírem, sempre toma cuidado com uma atitude assim, uma atitude assado. Porque uma hora que ela joga a garrafa, já mostra uma atitude de agressão para os filhos. Eu tô falando eu tenho 2 filhos. Tudo que eu faço até hoje, eu faço pensando em como meus filhos podem me enxergar. Porque eu não vejo assim, que os filhos crescem e a gente deixa de ser uma referência. Você em casa, até me diz, você acha que para as crianças que estavam no bar, filhos da Aline, presenciando isso tudo, e a mãe jogando, que fosse só água, mas pelo menos um copinho ou uma garrafa junto, se joga, já não é uma atitude errada? Eu tô aqui, como eu falei, a Alex faz alguma coisa que eu não gosto, eu jogo o café na cara dele, mas eu não joguei a xícara, foi só o café. Então, eu acho que... Eu acho, gente, que acima de tudo, vem assim, a gente analisar o que de fato foi certo e errado dos 2 lados. Eu acho que a sua amiga não devia ter descido do carro e ter ido bater nela, porque se ela tinha razão antes, perdeu a razão justamente nessa hora que ela também agrediu. Então, esse ponto que a gente está sempre debatendo no Melhor da Tarde, que quem tinha razão às vezes deixa de ter a razão porque agride. Concorda? Então, tem que ter sangue de barata, mas às vezes a gente tem que ter sangue de barata, porque senão a situação que tinha só um lado errado, ela passa também a ter, né? Eu acho que a gente não tá formada pra ninguém, né? Tudo que ela falou ali sobre pornografia, sobre tentado ao pudor, não é mentira, não é verdade. Isso não aconteceu. Então, se ela quer realmente falar isso, ela tem que ter provas, né? Ela não tem, porque realmente não aconteceu. Juridicamente, então, assim, é assim que funciona. Se eu falo uma coisa de você, eu tenho que provar que você é aquilo, né? Priscila, posso fazer uma pergunta? É o Alex que está falando aqui. Vou te fazer uma pergunta, você fica à vontade, você responde se você quiser, que eu vou entrar na sua intimidade, mas fazendo aqui o advogado. A menina lá, a arquiteta, então, disse agora no vídeo que vocês estariam fazendo preliminares dentro do carro. Nas cenas que a gente vê, não é o que parece. Tinha preliminares, vocês estavam ali o quê? Se divertindo, trocando selinhos? O que vocês estavam fazendo dentro do carro? Tava dançando, se divertindo, tudo, né? Foi isso que aconteceu. Não teve nada de pornografia, não teve nada de preliminar, né? O que aconteceu pode ter rolado um beijo ou outro, né? Que é normal, né? Hoje em dia. Mas foi só, não teve nada de baixaria, né? Como agora ela falou. Ela falou mais, né? Ela falou assim, porque eles estariam drogados no carro. O que você fala em relação a isso, essa acusação dela? Não, isso assim, a gente estava numa festa, né? A gente estava numa festa no barco, ali, cerveja, né? Nos divertindo com os amigos. Foi o que aconteceu. A gente estava totalmente né? Pra saber o que a gente estava fazendo. Ninguém ali não estava sabendo o que estava fazendo. E eu acho assim, humilhar a gente, né? Eu acho assim, uma pessoa que quer prejudicar outra pessoa só porque a gente estava ali passando, se divertindo, eu acho que não é uma pessoa muito boa, sabe? Acho que, independente do que os outros estão fazendo, se você gosta, concorda, você vai fazer também, você não vai fazer? Tudo bem, é a sua opinião, né? Mas você pegar, agredir, xingar e humilhar outra pessoa, eu acho que isso é muito grave, sabe? E no fim, a gente não imaginava que esse vídeo ia viralizar, ia ter toda essa repercussão, né? Mas já que aconteceu agora, eu também não vou deixar que ela me
prejudique, né, dessa maneira, me difame, no caso, e fale mentiras sobre mim. Então, acho que a gente tem que cuidar o que a gente faz para outra pessoa. Sim. Não faz para os outros o que a gente fizessem pra gente. E tudo que a gente fala, foi o que a gente falou, e tudo que a gente fala do outro, eu posso falar qualquer coisa, mas eu tenho que provar aquilo que eu disse, né? Depois, se a situação vai para um processo e tudo mais, tem que provar. Aí você falou, a gente estava dentro do carro e a gente deu um beijinho um no outro, mas um beijinho e sexo explícito são coisas bem distintas. A gente tem até um pedaço do vídeo do beijinho pro pessoal em casa ver como são, né? Quer ver? Situações diferentes, né? Olha o beijinho, as duas ali atrás estão dançando. Você é a Priscila que tá mais pra frente. Da frente. A de trás agora que agachou um pouquinho. Deu beijinho no Milton. Beijinho no Milton lá, o rapaz dono do carro. Vocês duas se deram um selinho. E até aí vocês estão no direito de vocês, né? Vocês são livres, querem serem felizes e é o que importa. Pronto. Mas essa cena pra Sheila, então, pra Aline, é o que pareceu talvez sexo explícito. É isso? A Aline disse preliminares. que elas estavam nas preliminares. Ela aumentou toda a história, né? Você viu isso. Então... Se fosse ao contrário, Priscila, só alguma curiosidade agora. Se fosse ao contrário, se é você que está num bar, ou você está passeando com a sua, não sei se você tem filho, com a sua mãe, com o seu pai, na rua, passa um carro com duas mulheres bonitas, um rapaz bonito, estão à vontade, estão se beijando ali, não estão fazendo nada, estão se beijando e tal. Isso te incomodaria se fosse alguém que estivesse do seu lado? Você ia ficar com vergonha e se sentir revoltada? Como é que ficaria você? Não, eu não iria. Cada um faz o que né? Desde que não me agrida, né? Eu ia ficar de boa, eu ia conversar, olha ali, estão se divertindo, né? Era isso que eu ia falar. Talvez eu fosse estar junto, sei lá, né? Mas não me incomodaria em nenhum momento. Gente, eu acho que o principal da vida, em todas as situações, tem que ser o respeito. Eu não preciso concordar com o que os outros dizem, nem com o que os outros fazem. Eu não preciso concordar, mas eu preciso ter respeito com as outras pessoas. Foi o que você disse. Que a gente faça com os outros o que a gente gostaria que fizesse com a gente. Por isso que eu citei o exemplo que a Aline deu, que estava junto com os filhos e ficou constrangida, porque a atitude dela foi uma atitude, um exemplo horrível para os filhos. Né? Podia, se era aquilo que ela achava tão inadequado, e aí a gente vai dentro do que cada um acha, mas lembrando que o limite da gente vai até onde o momento e o direito do outro começa, a gente tem que saber esse limite. Quer dizer, não pode agredir, isso não é um exemplo bom para ninguém. Eu só acho que a situação tomou um rumo que não precisava ter tomado. Ela não precisava ter dito tudo o que disse, podia ter esperado as coisas simplesmente desaparecerem. A gente tem até um vídeo da Sheila. Sheila é a tua amiga que estava no carro que levantou, né? Que bateu na Aline. Vamos ver o que ela postou? Vamos ver, olha lá. Na sexta-feira à noite, saindo do pós-praia, estávamos de biquíni, sim, porque nós moramos na praia. Eu, meu amigo Will, minha amiga Priscila, curtindo nossa vibe, nossa onda, tínhamos bebido e estávamos de capota aberta, carro conversível, curtindo nossa onda, conversando, dando risada com o som alto, quando passamos numa rua mais movimentada e eu escuto uma garota falar assim, vagabunda. Eu olhei pro lado, ela com uma cara de deboche me manda um beijo. Achei desnecessário, dei até risada, achei engraçado. Falei, ué, será que ela queria estar aqui, né? Quer participar? E continuamos. O carro andou um pouquinho, não satisfeita, né? De acho que não ter conseguido chamar minha atenção. Ela tá com uma garrafa d'água nas minhas costas. Bem na hora que eu estava abaixada, mostrando o telefone pro Will, sei lá, uma mensagem, alguma coisa, eu nem lembro o que era. Tava falando com ele, mostrando o celular pra ele, assim, abaixada. Tanto que eu estava no banco de trás e os dois no banco da frente. Então, tudo que ela falou sobre orgia, sobre... Enfim, não tem, é só assistir o vídeo. Fatos são fatos, isso não aconteceu, não teve isso. Enfim, levei a garrafada nas costas, olhei diretamente pra ela porque eu já sabia que era ela, que ela já tinha mexido comigo. Quando eu olho pra trás, ela com a maior cara de deboche me manda um outro beijo. Como eu não tenho sangue de barata, na hora eu
minha reação foi pular do carro. Então eu pulei do carro, deu teto preto. Só que eu pulei do carro e eu não sabia o que eu ia fazer. Eu pulei do carro porque eu fiquei com muita raiva, entendeu? E não aceito apanhar de graça. Quando eu pulei do carro, que eu olhei, ela fez assim pra mim, vem. Quando ela fez assim, vem, eu fui. Revidei, apanhei, revidei. Tô certa? Eu acho que eu tô. Porque eu tenho certeza de que eu não mereço apanhar à toa. Quando eu vi um homem levantou da mesa, porque a mesa tinha um monte de homem, um monte de garrafa de vidro, de cerveja, e algumas garrafas de plástico de água, e que eu me lembre um adolescente na mesa, tá? Não eram 2 crianças, não. Enfim, quando ele levantou, já pra me bater, eu já saí correndo, minha reação foi sair correndo e pular dentro do carro. E ele veio, conseguiu tirar parte do meu biquíni, e foi isso que aconteceu. Então, gente, eu acho assim, a Sheila acha que tudo bem. Se alguém te agride, você revida. Eu, particularmente, acho que toda vez que a gente revida, foi o que eu disse, o que a gente tinha de razão, a gente perde ali, porque depois se expõe às coisas de uma forma que é uma forma muito complexa. E a gente vê, não sei se você concorda comigo, viu, Priscila? Eu não sei se você concorda, mas as pessoas, nessa época, estão muito fora da casinha, de uma forma geral. A gente viu outro dia o secretário de obras de uma cidade que matou com 6 tiros o candidato a vereador que fez uma live com uma denúncia. Sim. A gente vê uma pessoa na rua que vai lá e dá na cara do outro e mata o outro porque ele é gay. E você fala, gente, é uma falta de coerência, uma falta de equilíbrio. Usa máscara, né? Às vezes por uma máscara tem gente aí apanhando, morrendo, perdendo a vida. Eu acho que a moral da história aqui é a intolerância, né, cara? É a intolerância de uma forma geral, né? Assim, opinião, quem bate primeiro tá errado. Quem agride primeiro tá errado. No caso, quem agrediu primeiro foi a Aline. Ela tá errada. E vai estar sempre errada nisso. Ela foi a primeira a agredir. E uma coisa que eu aprendi é que não se pode apanhar quieto, né? Tudo bem, a gente não começou a briga de boa. Se ela não tivesse agredido a gente ia passar despercebido, não ia acontecer nada disso. Mas você já pensou, se um daqueles rapazes da mesa, se ela tivesse uma arma... Pronto, aí talvez a Sheila não estivesse aqui, nem você, nem o Will para falar da história. E aí é muito complexo, né? Por isso que eu acho o seguinte, não importa, gente, se o outro tá fazendo uma atitude errada, por exemplo, da história da máscara. A pessoa tá entrando no ônibus sem máscara. Você chama o motorista, chama o cobrador e fala, tem que fazer descer. Eu não vou resolver com as próprias mãos. Eu acho que o desequilíbrio hoje é grande, porque todo mundo quer resolver as coisas com o pulso. Então eu vou lá, o Alex me fez, eu bato nele, o outro vai lá, eu bato nele. E quando, na verdade, o começo da história podia ser resolvido de outra forma sempre. Não é? Eu não sou favorável a gente resolver as coisas. Então, a Cíntia veio me bater, eu vou lá e esfola a Cíntia. Porque a gente vai bater em muita gente todo dia, porque sempre tem alguém que faz alguma coisa que a gente não concorda, né? Eu acho que se tivesse se dirigido até a gente, falado, vocês estão de biquíni aqui, fazendo festa, ela fez, né? Se ela tivesse avisado, não sei, as autoridades, por exemplo, né? Pra vir falar com a gente, já que ela não gostou, né? Mesmo não tendo nada demais, dado de errado, já que ela não gostou, seria melhor, né? Seria uma atitude madura dela, né? Eu acho que a atitude madura, sabe qual seria? Que é o que a gente tem que fazer. Meu vizinho tá fazendo uma festa, a gente tá numa época que não pode ter festa, não vou bater na porta dele e tretar com ele. Eu ligo pra polícia e falo assim, olha, no número tal da rua tal, eles estão dando uma festa. E aí vai quem tá capacitado a resolver isso, que é a lei, e resolve do jeito que tem que resolver. Se eu tivesse ali, eu achava que qualquer coisa pudesse estar acontecendo, eu ligava pra polícia, falava assim, escuta, aqui tá acontecendo tal coisa, a polícia vai e resolve. Esse é o ponto. O que existe certo e errado, existem leis, isso é um fato. Mas a gente não pode resolver no murro e no tapão com cada um. Não existe. E se ela achasse que o que ela viu no carro fosse real, que ela chamasse a polícia, a polícia. Olha, carro tal, placa tal, e a polícia averiguar, né? A polícia vai e averigua. Agora, a gente ir lá e resolvendo, meu Deus, olha, eu vou te falar, a gente não chegaria no 5º dia dessa semana. Porque durante o dia, quantas pessoas irritam a gente, quantas pessoas fazem coisas que a gente não gosta, e quantas vezes a gente sobe o sangue e a gente tem vontade de socar alguém.
Mas a gente não pode fazer isso. Agora, Priscila, o que é assim, também eu acho que tem um lado, e aí as pessoas, eu estou sendo bem realista aqui, estou te falando que a gente vai ler nas redes sociais e que eu tenho visto desde ontem, quando aconteceu isso. Algumas pessoas acham exagerado, não precisava fazer isso no bar. Eu acho, de verdade, Alex, minha opinião é o direito de vocês não estão fazendo nada demais. Mas você acha que se pudesse voltar atrás, se tivesse evitado ali o beijinho, evitado passar por ali, tinha evitado a polêmica? Eu acho que... Eu acho que não, a gente estava se divertindo, né, entre amigos, estava indo, dançando, não fez nada de errado, né? Nós somos pessoas livres, né? O Will é nosso amigo, né? A gente estava numa vibe bem legal até, se divertindo. Eu acho assim, a polêmica foi feita pela Aline, que tentou humilhar a gente, entendeu? A gente não humilhou ninguém, a gente não desrespeitou ninguém, né? Eu faria de novo, eu daria outro rolê de novo, sabe, desses, me divertindo com os meus amigos, né? E eu acho que a gente tá no nosso direito, assim, né? A gente tava de biquíni, saiu da praia, então eu acho que quem tá errado na história, na verdade, é a Aline, né, que agrediu a gente. Olha, a gente tentou falar com a Aline, gente, e ela falou que a família dela pediu para ela não se envolver mais na história e tudo mais, e a gente respeita. Sim. Na verdade, a gente respeita todo mundo que não quer falar e respeita quem quer falar. Claro. Porque sempre a gente vai buscar, né, Alex, todo mundo envolvido dos dois lados. Sim, a gente já fez questão de, falando com o rapaz, o dono do carro. Com o Will. Você tenta entender a história de todos os lados, a ideia é essa. Porque o correto é a gente fazer isso. Você dá o mesmo peso, o mesmo espaço para todo mundo. Um beijo para você, viu? Fica bem. Obrigada. Doideira essa história toda. Kátia, mas é o que você fala aqui no programa sempre. Intolerância. Então, mas as pessoas brigam com as pessoas, elas não sabem lidar com limites e com respeito ao espaço do outro. Você tá usando uma blusa verde água que eu não gosto. Eu vou lá te soco porque você falou pra mim que esse verde é o mais lindo do mundo, quando eu acho que é o meu. Gente, não faz sentido. Não tem. Aí agredir não entra nem a questão de beijar em público, não beijar em público. Essa é uma outra questão. O que entra é a forma de agredir. Se as pessoas estão fazendo coisas impróprias, se você acha isso, chama a polícia. Existe polícia para isso, porque senão a gente não tinha policiais e aí a gente resolvia todo mundo, cada um como queria. Já ia estar todo mundo morto, porque sempre tem alguém que tem vontade de matar o outro, porque faz uma coisa errada, não ia sobrar um ser em pé nessa terra. Não ia. Não ia. Exatamente.